Olá, hoje eu vou falar sobre os meniscos, estruturas extremamente importantes que nós temos dentro do joelho. Os meniscos são pequenas estruturas fibrocartilaginosas que nós temos entre a parte superior do joelho, entre o fêmur e a parte inferior, a tíbia. Eles ficam no meio do joelho, entre a parte de cima e a parte de baixo, e tem duas funções principais. A primeira função que eu destaco é uma função de amortecimento. Ele ajuda a distribuir o peso que passa da coxa até a perna, que vai até o pé. Então são pequenas almofadas que servem como amortecedores. A segunda função, também muito importante, juntamente com os ligamentos, com o formato do osso, os meniscos ajudam a estabilizar o joelho, evitando entorses, evitando torções. Eu vou falar um pouco da anatomia do joelho e dos meniscos, então vou pegar um modelinho aqui que eu tenho hoje. Então o joelho, esse modelo, formato praticamente idêntico a um joelho normal. Você tem aqui o osso da patela, o osso do fêmur, o osso da tíbia e o osso da fíbula, né? O joelho fazendo aqui a flexão, dobrando, visto de frente. Aqui nós vemos o joelho de lado, fletindo e estendendo, fletindo e estendendo. E quando nós entramos dentro da articulação do joelho, nós vimos os dois meniscos. São essas estruturas semicirculares. Aqui temos o menisco lateral e aqui nós temos o menisco medial, o menisco interno e o menisco externo. E como eu havia dito, eles têm essa função de amortecimento e também tem uma função de estabilização do joelho. Então, são estruturas realmente muito delicadas e muito importantes. São fibrocartilagens, tem uma composição de bastante colágeno, água e algumas outras substâncias, umas proteoglicanas, que ajudam a suportar o peso do corpo. E pensando numa vida de 70, 80 anos, realmente é uma coisa espetacular como foi desenhado para suportar tanta carga e na grande maioria das vezes dá conta do recado. Em relação às lesões meniscais, do ponto de vista didático, para entendimento e até com uma função de pensar em tratamento, nós dividimos normalmente as lesões meniscais em dois tipos. Nós consideramos aquelas lesões traumáticas, em que ocorre uma queda, uma torção, um acidente, o paciente pode se machucar jogando bola, ele pode cair dentro de um buraco, pode saltar de uma altura e machucar o menisco. E existem aquelas lesões degenerativas. Com o passar dos anos, a qualidade do menisco pode ir sofrendo alterações, ele perde um pouco a resistência. Em pacientes, às vezes, que têm uma questão de sobrepeso importante, tem um impacto maior sobre aquela articulação do joelho, sobre a região do menisco, e sem uma história bem clara, definida de um trauma, o paciente começa a apresentar algum sintoma relacionado ao menisco. Então nós consideramos isso uma lesão degenerativa. Muitas das vezes essas divisões elas se misturam. Então o paciente, às vezes com uma idade um pouco mais avançada e num movimento relativamente simples, ele acaba machucando. Pode ser um pequeno trauma em cima de uma lesão, em cima de um menisco que já estava um pouco degenerado. Isso a gente consegue avaliar, levando em conta a idade do paciente. Também nós podemos classificar as lesões meniscais segundo as idades dos pacientes. Existem algumas lesões específicas que costumam acontecer, mas em jovens existe uma lesão chamada de menisco discoide, em que existe uma malformação do menisco, que ele é mais gordinho, e também a sua conformação é um pouco diferente, que ocorre mais predominantemente nos adolescentes. Já outras lesões dos idosos também têm algumas características. Às vezes uma lesão que a gente descobriu recentemente, chamada de lesão da raiz meniscal, também é uma lesão que costuma acontecer num paciente de meia idade, já começando a vida de idoso. Em relação aos sintomas que os pacientes relatam aos médicos, em relação aos médicos que nos fazem pensar numa lesão de menisco, existem travamentos, o paciente às vezes não consegue
movimentar por completo o joelho ou esticá-lo completamente, ou às vezes tem uma dificuldade para fletir completamente. Então, às vezes existe um fragmento do menisco que fica solto e promove um bloqueio mecânico. Então, um travamento é um sintoma bastante frequente que os pacientes com uma lesão de menisco podem referir, e a gente tem que pensar nessa situação. Existem movimentos de falseio que o paciente pode referir também. Então, às vezes, da mesma forma, um fragmento que, conforme você dobra e estica, conforme você caminha, ele pode se interpor entre o fêmur e a tíbia e dar uma instabilidade. Uma outra queixa bastante frequente é o inchaço. Pacientes que têm lesões meniscais, por exemplo, um paciente que gosta de jogar bola e tem alguma fissura no menisco, às vezes, enquanto o corpo está quente, consegue jogar a bola, consegue brincar. Depois que termina o jogo, o corpo esfria, o joelho começa a inchar e vem com isso um quadro de dor bastante importante. Então, o inchaço é um quadro que também a gente pensa numa possível lesão meniscal. A dificuldade para agachar também é um sintoma que também nos faz pensar em lesões mais posteriores dos meniscos, que quando a gente dobra o joelho, por exemplo, fica de cócoras, você tem uma pressão sobre aquela região meniscal, então também é um outro sintoma que o médico deve pensar e eventualmente vai depois pedir algum exame para confirmar essa lesão. Nós temos que pensar também em lesões associadas que venham as lesões meniscais. O paciente que tem uma torção de joelho, não é infrequente machucar o ligamento cruzado, por exemplo, às vezes pode até ter uma lesão de cartilagem associada e também ter uma lesão meniscal. Então você tem que pensar de uma forma mais ampla e pensar e descartar lesões associadas que ocorrem dentro do joelho. Então, com o tempo, com a experiência, o médico vai elaborando o seu diagnóstico na cabeça. Com esses sintomas, com esses sinais, hoje em dia você consegue, sem dúvida nenhuma, importante e indispensável que o médico examine seu paciente, faça um exame. Existem vários testes específicos, você palpa, que você faz manobras no exame, pede para agachar, existem testes chamados testes de Apley, Smile, um teste do agachamento, enfim, existem inúmeros testes que fortalecem essa hipótese de uma lesão de menisco. Sem dúvida nenhuma que hoje, nos grandes centros, com a facilidade dos testes de imagem, a ressonância é um exame que você obrigatoriamente tem que pedir quando suspeita de uma lesão, porque a ressonância, dada a sua alta sensibilidade, a qualidade das imagens, ela termina por fechar o diagnóstico. Ela mostra se o menisco tem uma ruptura, se não tem uma ruptura, se tem uma lesão associada, como de menisco ou de cartilagem, o formato da lesão, a extensão da lesão, se é uma lesão pequena, se é uma lesão um pouco mais extensa, que são todos os fatores que o médico vai pesar para propor um tratamento, né, seja ele um tratamento conservador, sem cirurgia, ou, em alguns casos, dependendo do paciente, da atividade do paciente, pode ser realmente um caso de cirurgia. Então, história, exame físico e complementando com uma ressonância magnética, nós conseguimos fechar uma lesão, um diagnóstico de lesão do menisco. Uma vez confirmada a lesão do menisco, existem duas formas gerais de você abordar essa situação. Isso vai levar em conta a idade do paciente, a atividade que ele exerce, tanto profissional quanto recreativa, os esportes que ele gosta de praticar, o formato da lesão, como já disse anteriormente, o tipo de lesão. Existem lesões que obrigatoriamente são cirúrgicas, por exemplo, uma lesão bastante clássica, uma lesão chamada em alça de balde. Existe um fragmento do menisco, o menisco praticamente dividido ao meio, e um pedaço dessa lesão, um pedaço do menisco fica interposta, fica solta dentro do joelho, bloqueando, travando, dando dor. Essa é uma lesão que, sem dúvida nenhuma, não é possível de ser tratada de uma forma que não seja cirúrgica, porque as limitações são evidentes. Ao passo que existem outros tipos de lesão, principalmente as degenerativas, em que você não tem uma instabilidade meniscal, o menisco está desgastado, mas não está solto, que você pode tratar de uma forma conservadora. Então, existe a forma cirúrgica, existe a forma conservadora. E de uma forma geral, nós temos tido essa conduta
na medida do possível, de instituir inicialmente o tratamento não cirúrgico para os pacientes. Isso envolve vários aspectos. Às vezes você tem que iniciar com um tratamento de medicamentos anti-inflamatórios, às vezes você tem que instituir um período de repouso de alguma determinada atividade física, você esfria um joelho que está inflamado, você pode indicar fisioterapia e dentro da fisioterapia reabilitação muscular, fortalecimento da musculatura da coxa, panturrilha, fortalecimento da musculatura abdominal do core. Tudo isso vai dar uma proteção para o seu joelho, para a sua articulação e dentro disso também proteger o menisco. E muitos pacientes conseguem sim conviver com uma lesão meniscal de uma forma bastante satisfatória, conseguem fazer atividades, corridas, jogar bola, em algumas situações conseguem andar de bicicleta, fazer natação, enfim, na grande maioria das vezes você consegue tratar uma lesão meniscal de uma forma não cirúrgica. E até uma coisa frequente, né? Às vezes um paciente que tem um outro problema que não seja de menisco, por exemplo, uma condromalácia patelar. O paciente tem um desgastezinho na cartilagem da patela, o médico pede algum exame de ressonância e vê, realmente já tem uma condromalácia patelar. E não é infrequente os laudos de ressonância mostrarem uma pequena fissura na região meniscal, que não tem sintoma algum, o paciente não tem dor, mas quando lê o laudo fala, nossa, estou com um problema do menisco. Então cabe ao médico esclarecer que muitas vezes o que se interpreta, o que se vê num exame é um achado muito corriqueiro, como você tira uma foto de uma pessoa, por exemplo, e você vê uma ruga na testa. Obviamente aquilo não tem significado algum, senão mostrar apenas a experiência daquela pessoa. Então, também tem que tomar cuidado com alguns exames de imagem que mostram coisas que não têm absolutamente nada a ver com a condição clínica do paciente. Tá? Então, tratamento conservador, muitas vezes fazer o que nós chamamos de slow medicine, fazer uma medicina com calma, tentando reabilitar, fazendo adaptações às atividades, surtem um grande efeito e resolvem o problema sem necessidade de cirurgia. E de outro lado, existem aquelas lesões realmente que são de tratamento cirúrgico, principalmente quando nós pensamos em pacientes mais jovens, pacientes que têm uma atividade física de alto impacto, pacientes profissionais, tem jogadores de futebol que realmente trabalham no limite e não tem como fazer um tratamento conservador. Tem uma questão financeira que tem que ser resolvida, porque vai ficar um tempo afastado, precisa fazer uma cirurgia, ter uma recuperação um pouco mais rápida. Então, pacientes mais jovens, alguns tipos de lesões são de indicação cirúrgica. E dentro da cirurgia, cabe aqui, eu não vou entrar tanto nas questões técnicas de como você faz a correção da lesão, mas de uma forma geral, as lesões meniscais que são tratadas cirurgicamente têm dois caminhos. Ou você pode retirar um pedaço do menisco lesionado, que nós chamamos de menissectomia, ou você pode suturar o menisco, costurar o menisco e preservá-lo. Até 10, 15 anos atrás, na grande maioria das vezes, a cirurgia era retirada do menisco. E isso, ao longo dos anos, vários estudos já mostraram isso, que existe um desgaste articular. Quando você perde o menisco pela função dele de absorção, de impacto, com a perda de parte, ou às vezes de uma parte maior ou de todo o menisco, você pode levar a um desgaste articular da cartilagem, pode levar a uma artrose e uma dificuldade de função. Então, quando você retira o menisco, faz uma menissectomia, em alguns casos não tem como não ser, porque o menisco está muito desgastado, a ideia é fazer uma menissectomia econômica, retirar uma parte muito pequena do menisco. E por outro lado, com o avanço da tecnologia, do entendimento da função do menisco e com o próprio avanço das técnicas, dos materiais ortopédicos mais delicados, mais precisos, nós temos, graças a tudo isso, temos tentado preservar e suturar o menisco, que é o ideal. Então, você consegue, por via artroscópica, na grande maioria das vezes, mas em algumas situações você tem que fazer pequenas incisões para poder suturar o menisco. Então, essa é a tendência mais atual de sutura do menisco. Em alguns casos, a menissectomia econômica também pode dar um bom resultado.